Bom, então quando a gente estuda limite, né, que a gente viu aqui, a definição, né, ó, a gente calculou esses 3 exemplos aqui de limites, mas a hora que a gente pensou que na ideia de limites, lembra que eu falei, né, a gente pode aproximar por x0 tanto por valores menores que x0 quanto por valores maiores que x0. Então, quando a gente aproxima por um dos lados, é o que a gente chama de limite lateral. Então, vamos colocar ele aqui, ó. Deixa eu fazer aqui o exemplo de novo. Aqui que é uma propriedade bem interessante da reta, né? Que diferencia depois no plano, né? Que aqui no fundo a gente só tem duas direções para aproximar do ponto, né? Então, se eu coloco aqui o ponto x0, eu posso aproximar de x0 por valores menores ou por valores maiores que x0. E aí, claro, vou colocar aqui tá vendo que quando eu penso em limite eu nem coloco o valor da função no ponto, tá? Então, o que pode acontecer? Eu posso estar aproximando aqui, ó, por x aproximando de x0 por valores menores, né? Que seria nesse caso aqui, ó. E aí a f de x estaria aproximando por aqui, né? Estaria aproximando os pontos aqui. Ou por valores maiores, tá? Então vamos definir o que significa isso. Então, ó, bom. Então, o limite à esquerda. Ó, por exemplo, né, notação dizemos que o limite de f de x quando x tende a x0 pela esquerda, é L. Então a notação é isso aqui, limite quando x tende a x0, né? A gente põe um menos aqui, ó, porque é por valores menores, tá? Por isso que pela esquerda. Então quando aqui pela esquerda é o menos, de f de x igual a L. Agora eu só vou aproximar pela esquerda, né? Então, se para cada epsilon positivo existe um delta positivo, tal que bom, lembra que o módulo a gente pega tanto pela esquerda quanto pela direita, né? Agora aqui, como eu quero só pela esquerda, então vou pegar x pertencente ao intervalo x0 menos delta x0. Aqui a gente não usa o módulo, porque o módulo acaba pegando os dois lados, né? Então aqui, ó, serve para pontos menores que x0. Tem-se o módulo da f de x menos L menor do que epsilon. Mesma coisa aqui pela direita, né? Aí já seria limite à direita, digamos, x tendendo a x0. Aí pela direita a gente põe mais que são valores maiores que x0, de f de x. Vou colocar m, só para diferenciar os dois, né? Aqui, C somente C. Para todo epsilon positivo existe um delta positivo, tal que se agora eu vou pegar o x no intervalo x0, x0 mais delta, né, valores maiores que x0. Aqui a gente não usa módulo, tá? Justamente porque o módulo ele pega o simétrico também, em relação ao ponto médio, né, o x0. Então, se x está aqui, tem-se
módulo de f de x menos m menor do que epsilon. Mas qual que é o objetivo da gente estudar o limite direito e o limite à esquerda, tá? E não o limite geral? Vamos comparar aqui, vou fazer dois exemplos aqui, depois a gente conclui. Primeiro, vou até pegar o que a gente já fez lá, até o mais simples. F de x igual a 2x mais 1. Né? Bom, se a gente for olhar aqui, a gente já até mostrou que o limite da f de x, quando x tende a 1, isso aqui dá 3, né? Bom, se eu for olhar lá, né, o epsilon que a gente obteve, o delta era epsilon sobre 2, né? Isso aqui, na verdade, ele independe do lado que a gente aproxima. Então, isso aqui, uma conta bem simples. Se fizer o limite pela esquerda, isso aqui dá 3 também. E se for calcular o limite pela direita, isso aqui dá 3 também. Por quê? Porque ele estava se aproximando de 3, independente do lado que eu me aproxime do 1, né? Se for menor ou maior. Tá? Então, a mesma prova que a gente fez aqui, vou só achar ele aqui, foi o primeiro exemplo, né? Essa mesma continha aqui, a gente faz, só que ao invés de eu colocar módulo de x menos 1 menor que delta, eu pegar o x entre 1 menos delta e 1. Que aí vai implicar que módulo de x menos 1 é menor que delta e vale isso, tá? Então, a única diferença lá que eu vou escrever, ao invés de escrever se módulo de x menos 1 maior que 0 menor do que delta, eu vou colocar um intervalo, né? A gente colocar aquele módulo lá, a gente vai colocar, no caso aqui do limite à esquerda, nesse caso, você vai colocar o x pertencente ao intervalo 1 menos delta 1. Se o x está nesse intervalo, é claro que o módulo de x menos 1 é menor do que delta, porque esse intervalo está contido no intervalo 1 menos delta, 1 mais delta. Né? E aqui, você vai pegar o x no intervalo 1 mais delta. Então, aquela mesma demonstração vale para isso aqui. Tá? Só que, ao invés de eu estar tomando o intervalo módulo de x menos 1 menor do que delta, eu vou estar nesse intervalo que está contido nele, ou nesse aqui. Agora, vamos pegar um outro aqui. Pegar uma função definida por partes. Vou até continuar essa aí. 2x mais 1. Se o x for menor ou igual que 1. E o próprio x, se o x for maior do que 1. Então, se a gente for calcular o limite da f de x, quando x tende a 1 pela esquerda, como ela está definida por partes, vou ter que olhar. Bom, quando x tende a 1 pela esquerda, significa que o x é menor do que 1. Eu estou nesse caso aqui, x menor do que 1. X menor que 1 está aqui dentro. Então, a definição da f é 2x mais 1. Esse limite, claro, a gente já viu que é 3. Se eu for calcular o limite pela direita, o limite quando x tende a 1 pela direita, agora f não é mais 2x mais 1. X tendendo a 1 pela direita significa que eu estou com x maior que 1. Então, a expressão é x. Ou seja, esse limite vai ser 1. Né? Se a gente for... Oi? Nada. Esses limites são diferentes. Né? Até para ver aqui graficamente. Eu quis pôr a conta primeiro, mas graficamente a gente consegue enxergar isso. Ou no 1 aqui, vamos ver. No 1 dá 3, né?
3. Inclusive no 1 ele está definido, né? Então, bom, quando eu ponho x igual a 0, o y é 1. Tá? Então, essa reta aqui. Essa parte, né? Essa semi-reta, né? Na verdade. Aqui no 1. Tá? Bom, para x maior que 1, quando o x tende a 1 pela direita, o limite é 1. Então, ela está vindo aqui. Depois, aqui no 2, dá 2, né, a identidade. Então, o gráfico é composto por esses dois segmentos de reta, por essas duas semi-retas, né? Essa semi-reta fechada e essa semi-reta aberta. Então, se eu aproximo de 1 por valores menores que 1, observe que eu vou estar aproximando aqui, ó. Né? Porque a hora que eu rebato aqui no gráfico, ó, tá vindo aqui. Deixa eu mudar a cor, aqui fica mais fácil de enxergar. Ó, então, x aproximando de 1 pela esquerda vai estar aproximando daqui. Por outro lado, se eu aproximo pela direita, né? Então, vou rebater aqui no gráfico. Vou aproximar de 1. Tá? Então, a gente estuda os limites laterais para conseguir ver o comportamento da função, né? E o que isso impacta, né? Em relação ao limite da função, né? O que está acontecendo aqui, ó. Ó, essa aqui a gente sabe que existe o limite da função, quando x tende a 1. Então, os laterais existem e são iguais. Nesse caso, os limites laterais existem e são diferentes. Então, ó, quando eu calculo o limite da função em 1, ele não vai existir, porque se eu aproximo por 1 lá pela esquerda, ele vale 3, se eu aproximo pela direita, ele vale 1, ou seja, os limites laterais são diferentes. Então, uma forma de caracterizar a existência do limite, né? Ó, limite da f de x, quando x tende a x0, né? Isso é um valor L, C e somente C, existem os limites laterais, né? O limite da f de x, quando x tende a x0 pela esquerda, isso aqui tem que ser L, e limite quando x tende a x0 pela direita da f de x, também tem que ser L. Tá? Então, para eu garantir que o limite da função num ponto x0 é igual a L, os dois limites laterais têm que existir e serem iguais. Tá? Então, no exemplo 2, não existe o limite da f de x quando x tende a 1. Por quê? Porque os limites laterais eles existem, porém eles são diferentes. Tá? Então, quando uma função é definida por partes, principalmente, né, a gente vai usar essa questão, né? Quebrar, principalmente nesse ponto, né? Onde está vendo que no 1 é exatamente onde ele quebra. Aqui não precisaria estar definido no 1, tá? Poderia ser até aberto aqui. Aí você não teria o domínio como toda reta. Nesse caso, o domínio da função é todo R. Né? Só tomar cuidado na hora de definir aqui, porque não posso estar, né? Se aqui está definido no 1, aqui em geral a gente não define no 1. Porque senão ela pode estar pegando o 1 e levando 2 pontos. Aí você não define função. Então, a gente estuda os limites laterais basicamente para isso. Quando uma função está definida por partes, eu quero saber se a função existe o limite ou não da função. Então, calculo pela esquerda, calculo pela direita e mostro que esses limites são iguais. Aí, eu concluo que o limite da função no ponto, quando x tende a x0, é um valor L. Aqui eu nem mostrei, né? Eu já coloquei direto que é 1, mas é bem simples mostrar, né? Que a identidade, o delta vai ser igual a epsilon. Bom,
Em geral, a gente não fica provando toda hora por epsilon e delta todo o limite, né? Então, a gente tem algumas propriedades envolvendo limite. Sobre limites. Bom, o que seriam elas? Para que serve? Primeira coisa, para facilitar cálculo de limite. Basicamente é isso. Então, ó, vamos colocar aqui, primeiro, o limite de uma função constante quando x tende a x0. Aqui, vou colocar da função constante c, isso aqui é igual a c. Tá? A hora que eu faço f de x menos f de x0, aqui vai dar sempre zero, né? Então, o delta aqui pode ser qualquer coisa. Segundo, eu usei ali em cima, limite de x. Quando x tende a x0, isso aqui é o próprio x0. Terceiro, se eu pegar duas funções aqui, ó, esse limite de f de x, quando x tende a x0, é igual ao valor L, e o limite de g de x, quando x tende a x0, é um valor m, então, isso aqui eu vou quebrar em alguns. O limite da soma é a soma dos limites. Limite de f mais g de x, quando x tende a x0, vai ser L mais M. Vale a mesma coisa para a diferença. Tá vendo que essas propriedades são as mesmas de função contínua, tá? F menos G de x é L menos M. O produto limite quando x tende a x0 de f vezes g de x é L vezes M, né? E o quociente é L sobre M, desde que o M seja diferente de zero. Tá? Precisa ter o M diferente de zero, né? Senão não vale o quociente. Até, a gente pode colocar mais um aqui, ó, limite quando x tende a x0, da função L elevado a R aqui, já vou escrever o que é isso, tá? Isso aqui é L elevado a R, desde que L elevado a R faça sentido. Por exemplo, aqui, o que é L elevado a R faça sentido, né? O R aqui pode ser um racional, por exemplo. Não faz sentido eu calcular a raiz quadrada do número negativo. Então, por exemplo, aqui, se eu coloco que R igual a meio, eu tenho que ter o L maior ou igual que zero. Senão não faz sentido eu calcular a raiz de um número negativo. Por isso que o L elevado a R faz sentido. Claro que o R aqui é o número real. Bom, tá? Só antes, eu vou fazer prova de duas desse aqui, tá? Fazer com a soma e com o produto, ou o quociente, tanto faz. Esse último aqui que ele dá um pouco mais de trabalho, então vou deixar, mas só para vocês verem como que a gente garante isso, tá? Vou fazer o com a soma e com o produto, para vocês terem uma ideia. Ó, qual que é a ideia da prova aqui? Ideia. Então, vou fazer o 3, 1.
O limite de f mais g esse aqui, claro, é mais fácil, né? Passando para a diferença, são os mais fáceis. Quando x tende a x0, isso aqui é igual a L mais M. Bom, o que a gente tem? Vamos pensar, qualquer hipótese. Ou melhor, o que a gente tem que mostrar, né? Que para cada epsilon maior que 0, existe um delta aqui positivo, tal que se módulo de x menos x0 maior que 0 menor que delta, isso implica que o módulo da f mais g de x menos L mais M menor que epsilon. Tá vendo? É a mesma coisa, a definição que a gente está usando, né? Meu candidato a limite aqui é o L mais epsilon. Então, de novo, vou partir dessa conta aqui. Ah, mas é geral. Mas é geral, mas a gente tem por hipótese que o limite da f é M, o limite da g é M. Né? Um é L e outro é M. Né? Então, eu vou partir da conta. Bom, quem é f mais g de x menos L mais M? Isso aqui é igual. Vou aproximar o L do f, né? F de x menos L, mais, que eu estou usando comutatividade, né, dos números reais. Lembra que para cada valor de x, f de x é um número real. Que g de x menos m. Ó, vou usar a desigualdade triangular. Isso aqui menor ou igual que a f de x menos L mais módulo de g de x menos m. Agora observa que se cada um desses for menor do que epsilon sobre 2, a soma é menor do que epsilon. Agora eu vou usar o fato do limite da f ser L e do limite da g ser m. Né? Então, como limite da f de x, isso aqui é a hipótese, quando x tende a x0 é igual a L e limite de g de x, quando x tende a x0 igual a m, para o epsilon positivo dado, vou pegar aqui melhor, né? Seja epsilon maior que 0. Então, bom, como esse limite aqui, ó, é L, existe aqui, vou colocar existem, porque existe um delta 1 aqui e um delta 2 aqui, tá? Então, existem delta 1 e delta 2 positivos, tais que, primeiro, vamos colocar as duas situações aqui. Então, pelo fato desse limite ser L, vai existir um delta 1, tal que se eu pego o módulo de x menos x0 aqui menor do que delta 1, isso vai implicar que o módulo da f de x menos L, bom, é menor que, como eu peguei o epsilon, observe que aqui eu quero epsilon sobre 2 e aqui epsilon sobre 2, eu vou colocar isso aqui menor que epsilon sobre 2. Então, para esse valor aqui, ó, vai existir um delta 1. Para o outro, para a função g, vai existir um delta 2, tal que se módulo de x menos x0 maior que 0 menor que delta 2, vai implicar que é módulo de g de x menos L menor que epsilon sobre 2. Então, eu preciso que vale essas duas coisas. Eu tenho que ter módulo de f de x menos L menor que epsilon sobre 2 e módulo de g de x menos m menor que epsilon sobre 2. Então, para valer as duas coisas, eu vou tomar o delta igual ao menor desses dois. O mínimo entre delta 1 e delta 2. Então,
Então vai valer isso aqui, ó. Se módulo de x menos x0 for menor do que delta, tem-se módulo da f de x, desculpa, f mais g, né? De x menos L mais M. Isso aqui é menor ou igual que módulo da f de x menos L. Eu só estou repetindo a expressão que calculou lá em cima. G de x menos M. Então, bom, se isso aqui é menor do que delta, significa que módulo de x menos x0 é menor do que delta 1. Se é menor do que delta 1, isso aqui é menor que epsilon sobre 2. Da mesma forma, se módulo de x menos x0 é menor do que delta 2, maior que 0, ele está nessa situação aqui, ó. Ele é menor do que delta 2, então o módulo de g de x menos L é menor que epsilon sobre 2. Igual a epsilon. Ou seja, se eu tomo o menor desses dois, o módulo de f mais g é menor que L mais M. Então, esse aqui é da soma. Então, da diferença é a mesma coisa, tá? Vocês vão ver que não tem diferença aqui. É só trocar onde está o mais aqui por menos. Mas aí vai ficar f de x menos L menos g de x menos M. Mas aí usa a desigualdade triangular aqui do mesmo jeito, tá? A diferença é exatamente igual. Vamos provar o produto. O produto é um pouquinho diferente, né? Não é tão imediato assim. Vamos ver o 3. Tá? Então, o 3, eu quero provar que o limite do produto, quando x tende a x0, isso aqui é L vezes M. Bom, mesma coisa, vou partir da conta. Fica f vezes g de x menos L vezes M. Eu tenho que comparar como eu fiz aqui, ó. Eu tenho que comparar com o que eu conheço, né? Esse aqui, ó, eu sei que a f converge para L, o limite da f de x quando x tende a x0 é L, o limite de g de x quando x tende a x0 é M. Então, usando aqui lá, eu tenho que comparar com essas expressões que é onde eu conheço, tá? Bom, observe que eu tenho um produto. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou somar e subtrair algo conveniente. Tá? Então, o que eu vou somar e subtrair aqui? Ó, vamos ver. Eu preciso colocar aqui f de x menos L. Para eu poder comparar. Né? Que é isso aqui que eu consigo comparar. O que acontece aqui? Ó? O L aparece, mas ele aparece multiplicado por M. Então, eu vou colocar aqui. Ó. L menos LM apareceu aqui. Mas o que eu fiz aqui? Ó? Aqui eu somei f de x menos M. F de x vezes M. Né? Então, eu vou subtrair. F de x. Ah, mas eu esqueci ainda que eu tenho esse produto aqui. Ó. Mais f vezes g de x. Aqui eu poderia ter feito tanto com a f quanto com a g, tá? Mas observa, eu preciso estimar esse termo aqui. Para estimar esse termo aqui, ó, não tem jeito. Eu tenho que colocar o f de x vezes m. Somei ele aqui, eu subtraí ele aqui. Tá? Esse aqui é o primeiro termo lá. Deixa eu só reescrever de forma mais fácil de ver. Eu vou só colocar agora, né? Vamos colocar aqui, o f de x menos L aqui, vezes M. Mas, observa que isso aqui, para cada x eu estou somando e subtraindo, né? F de x vezes M. Aqui também, ó, é f de x vezes g de x. Então, ali eu posso colocar f de x em evidência. Módulo de g de x, módulo não, desculpa, aqui, parênteses, né? G de x menos
M. Fecha parênteses. Então aqui é que a gente só me subtrai ao conveniente. Bom, vou aplicar a desigualdade triangular aqui, ó. Fica menor ou igual módulo de f de x menos L. Já vou usar que o módulo do produto é o produto dos módulos, tá? Módulo de L mais módulo da f de x vezes módulo da g de x menos L. Qual que é o problema aqui por enquanto? Esse módulo da f de x, tá? Então isso aqui, ó, tá variando em x. Tá? Esse aqui a gente consegue estimar, porque o m, o módulo de m é uma constante. Tá? Não tem problema, a gente consegue estimar. Agora o problema é aqui. Tá? Bom, se a gente... Aí eu vou ter que quebrar em casos também, né? Por quê? Se L ou M for zero, eu vou ter que trabalhar separado. Por quê? Se isso aqui for zero, eu vou considerar o epsilon sobre o módulo de M, né? Então não tem como considerar, e aqui também. Tá? Então vamos pensar aqui o que está acontecendo. Vamos pensar, claro, depois a gente quebra em dois casos. Até aqui eu não usei nada, nem de M nem de L, que seja diferente de zero. Tá? Essas contas aqui valem para quaisquer. Mas vamos pensar aqui, ó. Vou chamar isso aqui, ó, de triângulo, tá? Só para depois a gente voltar nessa conta e não ter que reescrever toda. Ó, vamos pensar aqui, vou pôr na reta. Claro que se eu estou com M positivo, beleza. ML, né? Na verdade, aqui eu preciso mais é o L. O M aqui, para argumentar sobre a F, eu vou precisar do L, né? Ó. Se o L for diferente de zero, não precisa ser nem ser positivo, tá? Se ele for diferente de zero, eu consigo um intervalinho aqui, ó, L menos delta 1, L mais delta 1, aonde, se eu tenho aqui a f de x aqui, ó, tá? F de x vai ser diferente de zero nesse intervalo. Então vamos ver o que acontece nesse sentido. Por quê? Eu preciso estimar esse termo aqui. Tá? Eu vou precisar estimar esse termo aqui. Então vamos lá, ó. Desde que o limite da f de x, quando x tende a x0, isso aqui é igual a L, né? Então, vírgula, né? Agora eu vou colocar, pensar no caso L diferente de zero, tá? Depois o L e o M igual a zero, a gente vai trabalhar separado. Ou um ou outro, né? Se o L for diferente de zero, o que eu faço? Tomando o epsilon igual a módulo de L sobre 2, eu estou pegando em módulo porque eu não sei se o L é positivo ou negativo. Tá? Existe um delta 1 positivo com módulo ou não, tal que, né? Tá vendo? Aqui já vai ficando mais trabalhoso, né? Tal que, se eu pegar aqui, ó, módulo de x menos x0 menor do que delta 1, isso vai implicar que módulo de f de x menos L menor do que o epsilon, né? Vou colocar aqui módulo de L sobre 2. Por que eu fiz isso, né? Nesse intervalinho, aí eu garanto, eu vou trabalhar aquilo ali, ó. Isso implica que módulo de f de x menos L menor do que L, módulo de L sobre 2, né? Isso aqui é equivalente ao a f de x ele ser maior que módulo de L
Vou até colocar aqui, vamos fazer passo a passo aqui. O que significa esse módulo aqui de ser menor que epsilon sobre 2? Né? Isso aí, se somente C menos módulo de L sobre 2 menor que f de x menos L menor que módulo de L sobre 2. Isso aqui, C somente C. Eu acho que eu já vou... Aqui, como está em módulo, eu acho que eu já vou fazer até um pouquinho diferente. Ó. Lembra que eu preciso estimar módulo de f, né? Então, vamos fazer aqui. Já vou estimar direto o módulo de f. Não vou nem colocar ele em intervalos, não. O que acontece? Ó, a gente sabe o quê? Que módulo da f de x... Vou somar e subtrair o L, tá? F de x menos L mais L. Por que eu estou somando e subtraindo? Porque eu tenho uma estimativa para isso aqui, ó. Isso aqui é menor ou igual, usando desigualdade triangular, módulo de f de x menos L mais módulo de L. Tá? Então, por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero estimar, ó, o módulo da f de x. Tá? Beleza, eu não vou nem precisar considerar, então, diferente de zero. Vamos só pensar aqui. Vamos ver aqui. Bom, isso aqui é menor ou igual. Isso aqui é menor que módulo de L sobre 2 mais módulo de L. Isso aqui dá 3 meios do módulo de L. Consegui estimar aqui. Vou precisar do L ser diferente de zero, porque senão isso aqui dá zero, né? Eu estou falando que f de x vai ser zero. Beleza. Então, ó, consegui estimar isso aqui. Então, vou considerar de novo, quando m e L forem diferentes de zero. Só que lembra, para eu ter essa estimativa aqui, só vale para x menos x0 menor que Δ1. Tá? Então, ó, vou colocar aqui. Se módulo de x menos x0 for menor do que Δ1, isso implica que o módulo da f de x menor ou igual a 3 meios de módulo de L. Bom, eu vou voltar no triângulo lá. Então, isso aqui fica menor ou igual. Quem que é o triângulo? É isso aqui. Então, vou só substituir essa parte aqui. Tá? Vamos lá. Só uma questão, né? Aqui esse menor ou igual vale independente se o L for ou não positivo. Mas aqui eu estaria tomando zero. Vamos já pensar que eu estou no caso L diferente de zero, tá? Senão não fica a estimativa lá. Isso aqui vai ficar módulo de f de x menos L vezes módulo de m, é o que está lá, tá? Que é L. Mais, então, aqui é o módulo da f, fica 3 meios do módulo de L, módulo de g de x menos n. Eu vou voltar lá só para vocês verem. Então, o que eu fiz no fundo foi só substituir isso aqui, tá? Ótimo. Bom, lembrando que eu já estou com isso aqui. Tá? Então, vamos considerar aqui, ó, L diferente de zero e M diferente de zero. Depois a gente trata onde um dos dois for zero, que aí fica mais fácil, que é o limite a zero. Tá? Então, ó, se os dois forem diferentes de zero, eu preciso ter isso aqui, ó, menor do que epsilon sobre 2. E eu preciso ter isso aqui menor do que epsilon sobre 2. E aí eu vou. Lembrando que eu já estou com
o x menos x0 menor do que esse delta1. Então, ó, como limite da f de x quando x tende a x0 é igual a L, e o limite de g de x quando x tende a x0 é igual a m, agora vão existir outros deltas, né? Então, existem delta1, delta2 positivo, tais que, então, primeiro, se o módulo de x menos x0 for menor do que delta2, isso implica que módulo da f de x menos L menor... Bom, eu preciso ter isso aqui, ó, menor do que epsilon sobre 2, né? Então, vai ficar isso aqui menor do que epsilon sobre 2 módulo de m. Por isso que eu coloquei o m diferente de zero, tá? Vendo? A gente faz a conta, mas aqui começa a aparecer as restrições, né? Então, eu só posso aplicar isso aqui, né? Nessa parte, quando m for diferente de zero. M igual a zero, a gente vê depois lá como que fica. Na verdade, fica mais fácil. E agora para g. Menos x0 menor do que delta3. Na verdade, não é só... Eu já estou nessa situação, tá? Aqui, ó. Que o módulo de x menos x0 é menor que delta1. Senão não vale que isso aqui é maior ou igual do que a expressão anterior, que é o triângulo lá, tá? Então, vamos olhar aqui. Isso aqui é 3 meios. Vamos olhar aqui. Então, eu preciso ter isso aqui é menor do que epsilon sobre 2. Tá? Então, vai ficar epsilon sobre 3 módulo de L, eu acho. Isso implica que módulo de G sobre x menos m menor que epsilon sobre 3 módulo de L. Por quê? Vai ficar o quê? Vai ficar isso aqui menor do que epsilon, eu passo isso aqui multiplicando, né? Então, vai ficar 2 terços, 2 sobre 3 módulo de L, e cancelo 2. Então, bom, logo, para delta igual ao mínimo entre... Bom, tem que valer tudo isso, né? Tem que valer isso, tem que valer isso, e tem que valer isso aqui, ó. Tá? Então, tem que ser o menor entre delta1, delta2 e delta3. Delta1, delta2 e delta3. Tem-se que se módulo de x menos x0 for menor do que esse delta, então, vou até colocar aqui aquele delta. O que acontece com a módulo de f vezes g de x menos L vezes m? Bom, como isso é menor ou igual que delta1, eu posso substituir essa expressão. Então, se isso aqui é menor que delta1, aquilo lá é menor que essa expressão aqui. Então, deixa eu já colocar aqui, ó, módulo de f de x menos L módulo de m mais 3 meios módulo de L módulo de g de x menos m. Vendo que esse aqui já não é uma prova tão simples. E olha que é o produto, né? O problema é que você tem que limitar as coisas. Né? Então, beleza. Vale, como eles são menores que delta1, vale que a expressão lá, triângulo, que é dado pelo produto, né? f vezes g de x menos L vezes m menor ou igual que isso aqui. Tá? Agora, como... Ó, é menor do que delta2, então, ó, f de x menos L é menor do que epsilon sobre 2 módulo de m. Menor que epsilon sobre 2 módulo de m. Isso aqui, né? Vezes módulo de m. Mais
3 meios, módulo de L, mesma coisa, ó, g de x menos m menor que epsilon sobre 3 módulo de L. Ó, isso aqui é igual, né, módulo de L aqui eu cancelo com módulo de L, epsilon sobre 2. Aqui também, né, 3 módulo de L, cancela com 3 módulo de L. Epsilon sobre 2, que é igual a epsilon. Tá, então, quando ml diferente de zero, a gente provou. Agora, se o m ou o L for igual a zero. Se m igual a zero ou L for zero. O que acontece? O que a gente precisa aqui? Ó? Vamos considerar aqui um caso, por exemplo, se o m for zero. Tá? Bom, a gente vai, então, o produto aqui é f vezes g de x menos zero, né? Se o m ou L for zero, o produto dá zero. Bom, o que eu posso escrever aqui? Bom, se o m, eu estou com o m igual a zero, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, vai ficar módulo de f de x. Como o L é diferente de zero, eu vou ter que estimar isso aqui, né? Menos zero. Agora, observe que a f está multiplicando a g, né? Então, o que eu fiz aqui no fundo, né? Eu subtraí menos L vezes G, né? Porque ó, o F vezes G está aqui, F vezes G. Então, subtrair L vezes G, eu vou somar L vezes G de x. E aí, usa a desigualdade triangular. Menor ou igual que módulo da F de x menos L módulo da G mais o L vezes módulo da G de x. Bom, aí o que acontece? Aqui é um argumento semelhante, né? Ó, se eu tenho esse limite de G de x, quando x tende a x0 é igual a zero, certo? Que eu estou supondo que o m é igual a zero, né? Então, eu consigo limitar. Então, eu posso tomar aqui... Então, o argumento que nem eu escrevi lá em cima, tá? Ó, vou colocar aqui, ó, existe um delta 1 positivo, tal que... Vamos ver aqui como que a gente coloca. O módulo de G, tal que se módulo de x menos x0 for menor do que delta 1, então isso aqui vai ser menor do que epsilon sobre 2, tá? Ó, módulo de g de x menos 0 menor do que epsilon sobre 2 módulo de L, tá? Só para colocar que isso aqui é menor do que epsilon sobre 2. Bom, claro que eu posso tomar... Vamos já pensar aqui. Vou querer fixar esse epsilon aqui. Bom, deixa eu só pensar aqui o que vai dar aqui. Então, aqui a gente já vai conseguir a limitação do epsilon sobre 2 nessa expressão, né? Vamos pensar aqui, ó, lado de cá. Lado de cá eu já sei que isso aqui é menor que epsilon sobre 2, né? Epsilon sobre 2, L. Então, bom... Melhor, vamos já continuar com esse delta 1 aí. Depois, deixa eu aplicar nessa expressão aqui. Vamos ver para onde a gente quer chegar. Tá? Vou colocar aqui só igual 2 triângulos. Então, de novo, ó. Então, se eu tenho aqui, ó, se
módulo de x menos x0 for menor do que esse delta 1, o que vai acontecer? Aquela expressão lá, o 2 triângulo, ela vai ser menor, vou colocar aqui, ó, vai ficar módulo da f de x menos L, a g epsilon 2 módulo de L mais epsilon sobre 2, né? Ok? Então, observe que eu preciso ter, ó, isso aqui menor do que epsilon sobre 2, né? Ó. Tá? Observe que já vale, eu já tenho que pegar o x menos x0 menor do que delta 1. Agora, isso aqui, o que acontece? Bom, deixa eu fazer essa conta aqui. Ó. Quem que vai ter que ser o outro delta, né? Ó, eu preciso de ter, vou até colocar aqui, ó, rascunho, tá? Eu tenho que ter o módulo de f de x menos L, epsilon sobre 2 módulo de L, menor do que epsilon sobre 2. Certo? Bom, o epsilon é positivo, então eu posso... Isso aqui, ó, 6 somente C, módulo da f de x menos L, menor do que módulo de L. Concorda? Porque eu posso simplificar aqui o epsilon com epsilon, 2 com 2, eu passo o módulo de L multiplicando. Tá? Esse aqui, tá vendo? Ainda tem que quebrar em dois casos, né? Porque eu passei o módulo de L dividindo aqui, ó. Então, eu tenho que considerar que se m igual a 0 e L diferente de 0, tá um monte de caso. E depois, se m diferente de 0 e L igual a 0. Que aí, e depois quando os dois são 0, tá? Então, eu tenho que quebrar em todos esses casos aí. Não é, por isso que eu falei que não é tão simples. E aí, claro, para esse aqui ó, vai existir um delta 2, tá o quê? Se o módulo de x menos x0 for menor do que esse delta 2, então, módulo da f de x menos L menor do que módulo de L. Então, uma contaiada para mostrar isso aqui que não é tão simples não, né? E aí eu junto, né? A hora que eu tomo delta igual ao mínimo desses dois, ó, delta 1, delta 2, tá? Se módulo de x menos x0 for menor do que esse delta, simplifica, né? Módulo da f vezes g de x menos 0 menor ou igual. Bom, o que vai acontecer? Ó? Eu vou voltar aqui, né? Se ele é menor do que delta 1, eu tenho que essa expressão aqui, ó, o 2 triângulos já vai ser menor do que essa parte aqui. Ó. Tá? Deixa eu colocar lá aqui, ó, módulo da f de x menos L vezes epsilon sobre 2 módulo de L mais epsilon sobre 2. E aí, como ele é menor do que o delta 2, eu tenho que essa parte aqui, ó, f de x menos L é menor do que módulo de L. Epsilon sobre 2, que é igual a epsilon. Tá? Então, esse aqui, tá vendo? Ele acaba caindo em vários casos, né? Porque a gente precisa estimar. Então, ó, primeiro que a gente viu, quando os dois são diferentes de 0, agora quando um é igual a 0, o outro é diferente de 0, né? E aí se eu trocar aqui, ó, m diferente de 0 e L igual a 0, a demonstração aqui é similar, tá? Só vou trocar onde está F eu ponho G, e onde está L eu ponho M. E onde está G eu ponho F. Né? É muito semelhante. E depois quando os dois forem 0, tá? Então não vou continuar aqui não, porque já é uma demonstração muito grande, sem ter muito
necessidade. Tá? Então, para mostrar, na verdade, que essas propriedades aqui, ó, são válidas, a gente precisa de fazer todas essas contas, tá? Bom, e para que a gente usa essas propriedades, né? Para facilitar o cálculo. Acredito nessa propriedade. Para facilitar os cálculos de limite. Ó, vamos olhar aqui, então, né, eu quis colocar aqui a ideia da prova do produto para vocês verem a dificuldade, não é tão simples, né? Claro, a soma é simples, produto quociente também vai ser difícil, né? Dá mais trabalho. Você já tem um m diferente de zero, mas aqui você vai ter que trabalhar, né, com uma coisa dividindo. Então você vai ter que estimar ele, se o m é diferente de zero, o g, o módulo de g é maior ou igual que alguma coisa. Então é um pouco mais difícil ainda. E esse aqui é mais, tá? São os que dão mais trabalho. Tá? Então, assim, não quero que vocês saibam a demonstração, não. Só para vocês entenderem o nível de dificuldade. Tá? Vamos ver qual que é a importância disso. Já sabemos. Tá? Ou seja, opa, pedi para alguém desligar o microfone. Posso que é o André. Para que a gente usa, né? Então, ó, vamos pensar que o limite da constante é a própria constante, e o limite de x é igual, quando x tende a x0, ao próprio x0. Tá? E aí a gente vai usar essas outras coisas. Então, ó, por exemplo, que a gente já viu aqui. Vamos ver aqui, ó, exemplos. Como que a gente usa, né? Isso aqui é para facilitar, né? Claro. Ó, o próprio primeiro que a gente viu lá, limite da f de x, né, o 2x mais 1. Né? Eu quero calcular o limite disso aí quando x tende a 1. Bom, então vou olhar. Isso aqui eu posso quebrar ele como sendo o limite da constante 2 quando x tende a 1, vezes o limite da função x quando x tende a 1, mais o limite da constante 1 quando x tende a 1. Tá vendo como que fica fácil de calcular? O limite da constante é a própria constante. Então aqui eu estou usando o limite da soma é a soma dos limites, limite do produto é o produto dos limites, o limite da constante é a própria constante, limite de x é só substituir o x. 3. Ó, vou colocar os que a gente viu, né? Os 3 que a gente viu. O segundo lá, x tendendo a 3 de 3x² menos 3x menos 18 sobre x menos 3. Qual é o problema neste aqui, né? Ó, esse aqui a gente tem um pequeno problema. Não vale que o limite do quociente é o quociente dos limites, porque o limite do denominador é igual a zero. Mas, como a gente está trabalhando o limite x tendendo a 3, significa que o x é diferente de 3. Tá? Então, eu posso simplificar as expressões aqui. Só lembrando que isso aqui é a mesma coisa, né? x² menos x menos 6 sobre x menos 3. Então, a mesma técnica que eu usei lá para mostrar o limite por epsilon e delta, ó, o 3 sai do limite, tá? Constante, esqueci de colocar, constante sai do limite. Aqui ó, vai ficar a mesma coisa, né? X menos 3, x mais 2. Isso aqui dividido por x menos 3. Bom, de novo, como o x é diferente de 3, eu posso simplificar. Não estou dividindo por zero, tá? Porque eu estou tomando limite x tendendo a 3, mas o x é sempre diferente de 3. Aí aqui, ó, x mais 2. Vai ficar o 3. Aqui de novo, o limite da soma é a soma dos limites, né? 3 mais 2. 3 mais 2, 5 vezes 3, 15. Então, foi assim que... Aqui a gente, então, com as propriedades do limite, tá vendo? A gente consegue calcular diretamente, ó. Tá? A não ser que esteja pedindo para provar por definição, né? x² mais 2 quando x tende a 2.
vai ficar aqui o limite de x quando x tende a 2 ao quadrado, mais o limite de 2 quando x tende a 2. Estou colocando aqui quebrando os limites, mas em geral a gente já coloca diretamente, né? Então esse primeiro vai dar 2 ao quadrado, mais 2, que dá 6. Tá? Então, ó, é aquela propriedade, né, do R. Aqui a gente pode enxergar como sendo o limite do produto, né, que são 2, ou pode enxergar isso aqui também, ó, usando cadê? Essa aqui, eu posso pensar nisso, né, com R igual a 2, ou produto da função por ela mesma, né, que está dando ao quadrado. Tá? Então, não se preocupe com essa questão da demonstração não, aqui era só para vocês verem que dá para demonstrar, só que dá um pouquinho de trabalho, né, escrever essas demonstrações. Tá? Mas aí facilita, né, a gente pode usar essas propriedades para calcular esses limites. E quando que a gente usa a demonstração em si, né? Quando a gente não consegue aplicar essas propriedades. Aí a gente acaba usando essas demonstrações, aí tem que ser provado por epsilon e delta, né? Ou a não ser que seja pedido, mostre que tal limite existe por epsilon e delta, por definição. Ok?